Olá! Hoje eu vou falar de Salmo 23, que é o salmo mais conhecido de todos nós. Ele diz sobre o Senhor é o meu pastor. Esse salmo, ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é pequeno, mas a mensagem dele é muito grande. Quando aqui diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quer dizer que o Senhor é o meu dono. E uma vez que Ele é o meu dono, Ele, para mim, Ele será tudo. Ele não vai deixar que nada me falte. Ele suprirá as minhas necessidades, porque as minhas necessidades são supridas nele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é aquele pasto em que o capim, em que a comida, ela é cheia de minerais, é uma comida, é um pasto vitaminado, em que a ovelha, ela cresce saudável, ela cresce forte e ela cresce com pelo viçoso. Porque aquele pasto verdejante, ele é capaz de suprir as necessidades que aquele animal ele tem, assim como a palavra do Senhor, ela é capaz de suprir a minha necessidade e a de vocês. E leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, porque Davi sabia que a ovelha é um animal muito manso e ele é muito frágil. Se ele chegar ali para beber água e as águas estiverem agitadas, elas podem acabar caindo na água. E uma vez que elas são revestidas de lã, essas ao encherem d'água ficam extremamente pesadas. Isso pode fazer com que a ovelha se afunde e ela venha falecer, perecer ali na água, se as águas não forem tranquilas, não forem calmas, para que ela venha saciar a sua sede. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. A vereda da justiça é porque é a vereda que ela é capaz de agir conosco de forma digna, de forma honrosa. Ela faz com que nós recebamos aquilo que nós mereçamos. Em contrapartida, nós vamos retribuir de acordo com aquilo que a gente recebeu. No caso da ovelha, se ela for guiada por vereda de justiça, na vereda que ela tem direito, ela vai ser uma ovelha que vai transitar por caminhos que não haja pedra em que ela venha se machucar e perecer. Ela vai ser uma ovelha que vai ter uma boa lã de boa qualidade e essa produzirá boas vestimentas, boa cobertura. Então, em contrapartida, se Davi agindo com justiça, a ovelha retribuirá com justiça, mas tudo isso por amor ao nome deste pastor, que é aquele que cuida de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte era um lugar antigamente que atravessava no meio do deserto. Neste vale, ele era cheio de entranhas nas pedras, e nessas pedras se escondiam os salteadores, se escondiam os animais selvagens, animais que atacavam as presas que eram as ovelhas.
ladrões que assaltavam tanto o pastor quanto roubavam-lhe o rebanho. Mas quando essa ovelha ela é guiada por um pastor que cuida dela, este é capaz de tomar conta dela, mesmo num lugar tão tenebroso, tão terrível quanto é o vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara serve para corrigir o caminho pelo qual a ovelha está passando, para que ela não venha se desviar da direita, não venha se desviar para a esquerda e venha perder do seu caminho, perder do seu rebanho. E o cajado é porque caso haja alguma ovelha que tenha se extraviado e tenha ficado presa em algum arbusto, com aquele cajado, ela é capaz de puxar para si aquela ovelha e trazer de volta ao rebanho para ela fazer parte. Quando desprepara uma mesa na presença dos meus adversários, é porque aquela época, quando alguém era perseguido, ela procurava alguém para a acolher, geralmente um conhecido. E se esta pessoa a recolhesse, mesmo sabendo que ela era procurada por alguma coisa que ela cometeu, por alguma dívida que ela tinha, essa pessoa que acolheu aquele que veio e colocou uma mesa na porta da sua casa, vindo as pessoas de encontro com aquela pessoa que foi recebida, vendo aquela mesa, ela era incapaz de tocar na pessoa que foi acolhida, porque se ela tocasse, ela estaria infringindo os costumes, as leis daquela época, porque aquela pessoa ela estava debaixo da guarda de alguém daquela cidade. E quando diz unja minha cabeça com óleo, é porque a mesma unção, a mesma bênção que estava naquela família que o acolheu, seria a mesma bênção que iria acompanhar aquele que foi acolhido. E quando diz que o meu cálice transborda, é porque era no cálice que ficava a medida de quanto tempo aquela pessoa que chegou de viagem, mesmo para se livrar de uma perseguição, ela poderia ficar naquele lar. Se ao colocar a bebida naquele cálice, ele fosse o suficiente apenas para se manter com líquido para beber, quer dizer que era tempo rápido, era coisa de 1 dia, 2 dias, uma visita rápida. Se ela fosse bem cheia, quase transbordando, ela poderia ficar mais tempo, ela poderia desfrutar daquela casa que a hospedava com mais tranquilidade. Porém, se o cálice se derramasse, significava que não havia limites de tempo para aquela pessoa ficar ali hospedada. Significava que a bondade e a misericórdia do Senhor alcançou aquela pessoa. Alcançou de modo que todos os dias da sua vida, inclusive, ele poderia viver naquela casa sobre a unção, sobre a bênção daquele que a acolhia. E uma vez que ela derramou e que ela sentiu que ela pode ficar ali por quantos dias ela quisesse, ela habitará na casa do Senhor para todo sempre. Significa que jamais haverá uma oportunidade de alguém colocá-la para fora. Esse salmo, o Senhor é o meu pastor, mostra como é que o Senhor nos recebe. Ele nos recebe, Ele cuida de nós, Ele nos trata com zelo e com amor para que as nossas almas não sejam levadas por aqueles que querem o nosso mal, seja pelo salteador, ou seja por qualquer animal, seja por um inimigo que venha nos atormentar. Se nós estivermos debaixo das mãos
da proteção desse Senhor, que é um verdadeiro pastor, que cuida das nossas almas, das nossas vidas, nós estaremos cercados da bondade e da misericórdia do Senhor, e nós poderemos habitar nas suas mansões celestiais. Mas para isso, basta que sejamos uma ovelha obediente, uma ovelha que anda segundo aquilo que o pastor traçou para que nós andássemos. Porque se nós formos daquelas ovelhas rebeldes, que tentam andar de forma desgarrada, que acaba sendo presa fácil para qualquer animal, ou cair de um penhasco, infelizmente essa perecerá, porque não haverá como socorrê-la. O Senhor cuida, por isso que ele usa a vara, porque a vara mantém no caminho certo. A vara é para corrigir, e por isso ele anda com o cajado, porque ele vai buscar. Mas para buscar essa ovelha, ela tem que estar com vida. Porque se ele resgatar essa ovelha e nela já não houver vida, infelizmente, essa está perdida. Eu espero que você possa, assim como eu, meditar no Salmo, o Senhor é o meu pastor, e lembrar-se sempre de ser uma ovelha obediente a todos os preceitos e aos ensinamentos que o Senhor deixou para nós, que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a cada um de nós. Amém?